Olá, muito bem-vindos a mais um episódio do Coisas para Miúdos. Eu sou a Natália Marques, sou psicóloga. Eu sou a Beatriz Simas Mota e também sou psicóloga. Então, hoje temos aqui o Fantasma Blitz, da Devir. Temos em duas versões. Uma delas já era muito usada aqui no nosso centro e o outro foi uma oferta da Devir e que me trouxe uma novidade que eu não sabia que existia. O Fantasma Blitz, mas numa versão pocket. Muito gira. Aproveito, falo já da versão pocket, em que tem as mesmas peças que o jogo original, obviamente, mas com estas pecinhas muito fofinhas, muito pequeninas, que é para caber tudo aqui e que tem as mesmas cartas, mas na versão mini. Na versão mini, aqui muito redondinhas, e que, aproveitando já num ponto que eu toco muitas vezes, as versões pocket podem ser muito interessantes para quem tem que estar em modo itinerário e saltitar de sítio em sítio, ou como acontece comigo, em que eu tenho que ir a colégios dar algumas sessões e eu tenho um saco lá, que é permanente, mas como é óbvio eu não vou estar a ocupar armários inteiros do colégio, então eu tenho uma mala e uma caixa e isto é uma ótima alternativa para estar nestes contextos, pronto, porque depois em termos práticos faz exatamente o mesmo. Falando sobre o que é que faz, não é? E se calhar passo a ti. Sim, então este é um jogo que trabalha várias componentes ao mesmo tempo, a partir do momento em que as cartas, como vocês já repararam, têm sempre dois objetos que estão aqui, mas em cores distintas, portanto nós temos que processar muita informação. Eu acho que este é assim o ponto-chave deste jogo. A partir do momento em que temos um sofá branco e um livro cinzento, pegando aqui neste exemplo, significa que não podemos ir buscar nem o sofá, nem o livro, nem o fantasma, nem o rato. Porquê? Porque temos que pensar nos objetos e temos que pensar na cor. Exatamente. Portanto, temos um pensamento dedutivo, sim, não é? Em que temos que deduzir qual das peças é pela informação que temos nas cartas. Mas já agora deixa-me só interromper. Nós não temos só um pensamento dedutivo, porque nós depois temos aqui um formato em que é mais objetivo, em que, deixa-te dizer, mas eu vou continuar, desculpa. Pronto, às vezes é isto que a Beatriz dizia, e muito bem, ou pode ser o objeto diretamente. Sim, o livro é azul. O livro é azul. Sim, exatamente. Desculpa, interrompi. Não. E portanto, nós temos que prestar atenção às diferentes cores, às diferentes formas e por vezes isto causa-lhes muita frustração, porque crianças mais impulsivas automaticamente só olham para o objeto. Exatamente. E não ponderam a cor. E depois percebem que afinal também têm que ponderar a cor. E acabam por selecionar aqui o objeto errado e perdem. No meu caso, às vezes sou assim mesmo rígida. Se selecionaste o errado, perdes. Exatamente. Quando sinto que eles também estão a ser muito impulsivos. E isto causa-lhes alguma frustração. Muita. Sim. Eu, por exemplo, eu sou muito mais rápida quando o objeto é direto, não é? Porquê? Porque não vai implicar tantos processos cognitivos meus, não é? Tenho o objeto mais direto, cor, e objeto certo, é muito mais rápido. Tenho crianças que, ao contrário, elas esquecem-se porque há mais cartas. Quer dizer, não sei se há mais cartas, mas eu tenho a impressão que sim. Sim. Em que eles são diretos. Pronto, há mais de pensamento em que tens que deduzir o que é que será. Eu tenho miúdos que acabam por ser muito mais rápido nesses. Porquê? Porque eles entendem que é esse o sistema, ou pelo menos é esse que se habitua porque é o que tem mais cartas. Então quando muda o tipo de pensamento que têm de fazer, não é? Ficam mais baralhados, mas para mim é mais fácil. E aí estamos a trabalhar uma coisa também importante, que é aqui a flexibilidade cognitiva, não é? Exatamente. De alterar o pensamento, porque primeiro podemos começar por um dedutivo e depois um indutivo, mas a meio aquilo troca. E a parte boa o jogo faz-se mesmo assim, não é? Com este baralho inteiro, e a parte boa é que como as cartas estão ao contrário, nós nunca sabemos o que é que vimos, o que é que vem. Exatamente. Há uma outra coisa que eu faço, que não faz parte das regras, mas que para mim é importante.
se nós pensarmos a pessoa que vai ter que virar a carta Tem mais um processo. tem mais um processo. Sim. O que quer dizer que numa fração de segundos, e nós estamos a falar de um jogo que exige rapidez, eu já explico porquê, não explicamos como é que funciona o jogo, mas o que eu faço é uma vez a cada um. Sim. Portanto, agora sou eu, depois é o outro, depois sou eu, depois é o outro. Aqui numa tentativa de ficar equilibrado. Exatamente, Sim. exatamente, pronto. Claro que às vezes acontece de impulso, nós vamos logo, mas tento ao máximo, e aí depois dá aqui outra coisa muito interessante, que é se eles são justos, se eles pensam no outro, se eles estão atentos a essa regra que combinámos. Portanto, há aqui um trabalho também de competências sociais, de pensar no outro. Porque muitas vezes, quando é a vez deles, eles fazem assim. Também. Também. Quando eles têm essa atitude, muitas vezes querem ser eles a virar a carta. E quando eu percebo esse comportamento, não, uma vez a cada um, que é para ser justo. Exatamente. Mas também temos o oposto, desculpa, Sim. que é quando somos nós, ou seja, quando eles estão a virar a carta e são justos, muitas vezes nota-se mesmo isso, que eles são tem mais dificuldade em acertar a resposta, porque é mais um processo. Exatamente. E depois, outra coisa também muito interessante é nós falarmos da justiça, não é? Porque nisto estavas a dizer, eu tento explicar-nos, olha, quando nós viramos a carta, vamos virá-la para o lado e não para nós assim, não é? Porque o tempo que eu faço isto, ganhei segundos. E isto, falando então de como é que se joga, nós temos os objetos dispostos e nós temos de conseguir, só por aqui a caixinha, mas temos de conseguir ser rápidos e pegar ou tocar no objeto. Pronto. Vocês vão perceber que usando a versão grande há mais tendência para se agarrar, porque Sim. os objetos são grandes, os que são mais pequeninos, lá está, são pequeninos, acaba por ser mais de tocar. E às vezes acontece, aliás, o nosso ratinho aqui já não tem uma orelha, porque ele de vez em quando voa, porque nós, naquela da velocidade de garantirmos que nós é que vamos ganhar, nós pegamos naquilo e voam as peças pela sala, portanto, e eles são feitos de madeira, portanto, neste caso o ratinho já não sei onde é que anda a orelha, portanto, já está aqui, já temos de ter alguma compaixão por ele, mas depois há esta tendência. Depois uma coisa que os meus miúdos muitas vezes fazem é, quando dou conta, já não estão a jogar, né? Ou porque se for uma pausa ou qualquer coisa, e estão a equilibrar em cima uns dos outros, o que também acaba por ser interessante, porque depois estou a vê-los a desafiarem-se a si próprios. Eles às vezes tentam aqui pôr em cima do fantasma. Okay. Enfim, não é este o propósito do jogo, mas também os vejo a fazer isto, depois vejo como é que eles persistem, não é? Nesta tarefa que eles criaram por si só. A experiência que eu tenho aqui de um bocadinho diferente é dentro das regras do jogo ainda, mas quando eles começam a perceber a regra, às vezes há aqui certas sequências de cartas em que se percebe que é sempre a mesma imagem, sempre o mesmo objeto. Sim. E então eles começam a fazer isso. A carta ainda não virou, mas também aqui a questão da impulsividade, não é? Mas a carta ainda não virou e ele já está a selecionar aquele objeto porque já quase que vou tentar acertar. Exatamente. Mesmo que não corra bem, eu consigo. Isso é também importante baralhar-se aqui bem, Sim. A cada jogada também baralhar as cartas. E porque eles depois também percebem isto tudo. E é muito interessante também ver quem é que são os mais perspicazes, quem é que está mais desatento, e isto implica muito velocidade. E pensem nisto em todos os processos mentais e emocionais que têm que ser feitos. E como isto tem que ser rápido, né? Temos que ser o mais rápido, nós temos que lidar com a frustração, temos que fazer o controlo da impulsividade. Aqui, como eu faço em todos os jogos, se eu vejo que é uma criança que precisa de trabalhar mais autoestima, eu faço de maneira em que, eu sou mais lenta, pronto, para ele também ter aqui a possibilidade de perceber que ganhou. Se são miúdos mais competitivos, eu tento ao máximo ser eu a ganhar, que é para poder trabalhar aquilo que vem depois dessa frustração, dessa zanga deles perderem.
Mas lá está, isto é transversal em todos os jogos. Só que o que é que eu acho que é muito interessante neste jogo? Os meus gostam mesmo muito, porque ele é dinâmico. Sim. Não é? E esta coisa de ter objetos. É isso, é o facto de não ser só um baralho de cartas e ter objetos. E aqui temos outra questão, que é quando cada um vai tentar agarrar, muitas vezes há o toque no outro. Pois é, isso é uma coisa que já me apercebi imenso. Para miúdos que têm mais dificuldade aqui nesta questão da proximidade, não é? É uma coisa que às vezes nós analisamos o nível de conforto ou desconforto de se tocarem. Eu tinha aqui um jovem que, e mais uma vez, este é um jogo que também dá para adolescentes, apesar de serem bonecos, os adolescentes gostam imenso disto. E este rapaz até era adolescente, ele não era de todo um rapaz de toque, e quando isto acontecia era engraçado porque eu tinha logo ali a oportunidade para perceber como é que ele ficava, não é? Se ele se encolhia, se apesar de ele não gostar de toque também, ou seja, era quase indiferente. É isso, apesar de ele não ser espontaneamente um rapaz de querer abraços, apesar de tudo ele não ficava incomodado com o facto de tocarmos nas mãos um do outro. Pronto. Depois há outra coisa que acontece neste jogo, que é às vezes sem querer magoamos uns aos outros porque vamos todos com as mãos ao mesmo objeto. Todos. Os dois? Os dois? Também pode ser jogado em grupo, mas nós aqui acabamos por falar muito nesta dia não é? de psicólogo-cliente. Mas também se eles pedem desculpa, se não pedem desculpa, se fazem de conta que não aconteceu. Exatamente. Portanto, tudo isto são competências que, vamos supor que é um miúdo, eu digo miúdo, mas é irrelevante, que constantemente acaba por acontecer isto, ele nunca pede desculpa. Tenho a oportunidade de lhe dizer, olha, já aconteceu várias vezes, como tu reparaste, eu peço sempre desculpa, mas já percebi que tu não me pedes desculpa, depois vemos como é que ele reage, imagina que fica indiferente. E nós podemos logo dizer, olha, como é que achas que eu me sinto quando tu me magoas e acabas por não pedir desculpa? Pronto, estamos logo a trabalhar aqui esta competência social, socioemocional, não é? Para eles também perceberem que isto é uma díade, não é? E que é preciso haver respeito. Claro que eu sei que eles não me bateram de propósito. Claro, sim. Mas também sabemos que socialmente esta é uma regra. Portanto, com ou sem intenção, nós temos que pedir desculpa se a ação trouxer algum tipo de desconforto, dano, blá blá blá. Pronto. Mas, por exemplo, por ser esta questão do toque, eu muitas vezes até é um jogo que eu não escolho logo para primeiras sessões. A não ser que perceba que é uma criança que gosta e que quer logo ao princípio, que é logo abracinho. Sim, há outros que nem tanto. E, por exemplo, nós temos os jogos todos ao dispor e por vezes deixamos que eles escolham, e quando eles escolhem este e estamos aqui nas primeiras sessões, eu antes de dizer que sim, digo-lhes, olha, este jogo joga-se assim, assim, assim. Explica esta questão do toque de forma indireta, como é óbvio, mas dou-lhes a oportunidade de escolher se querem ou não. E claro que muitas vezes acabam por aceder e corre super bem. Mas é aquele jogo que eu não escolho logo para a primeira sessão, apesar de ser um bom desbloqueador, na mesma, concordo, mas como tem aqui esta questão do toque, às vezes em certos miúdos pode não ser o melhor. Mas é muito bom. Eu gosto. Sim. E lá está. Também não há um toque, nós temos cá jogos em que eventualmente um dia falaremos nele, mas que exige mesmo, não é? Sim. Estamos as duas a pensar mesmo. Exato. E então passa ali dentro, não é? Sim. Tem mesmo de tocar, mas este aqui também é um toque fugaz, rápido, é uma coisa rápida, portanto também não é aqui o mais crítico nesse sentido, temos alguns bem mais críticos. Pronto, eu podia listar aqui todas as questões emocionais, todas as questões ao nível do déficit de atenção e hiperatividade, não vou listar, também vos convido a deixarem aqui também as vossas sugestões, mas garanto-vos que podemos trabalhar os dois campos, portanto pode ser usado quer ao nível educacional, quer ao nível clínico, porque lá está. E há outra coisa que é, há uma tendência para se separar as águas, mas elas não se separam.
não é? E eu posso estar a falar de processamento da informação, processamento cognitivo, mas as emoções estão lá, Sim. e vice-versa. Portanto, elas estão sempre a trabalhar-se umas às outras e a tocarem-se umas nas outras. Portanto, se eu tiver uma criança que não tem questão nenhuma ao nível de atenção, não tem questão nenhuma ao nível de processamento cognitivo, ela vai ter sempre alguma afetação, ou seja, vai sempre haver um prejuízo se as questões emocionais não estiverem no seu equilíbrio. Portanto, com isto eu vou poder trabalhar muitas coisas e trabalhar tudo em conjunto. Sim. Eu costumo dizer, só se guarda em caixinhas é os jogos, porque o resto não dá. Bem visto, bem posto, é verdade, é verdade. E portanto, fica esta recomendação e espero que vocês gostem e que aproveitem, porque vale mesmo muito a pena investir aqui no Fantasma Blitz. E, tanto numa versão como noutra. Sim, tanto numa versão como noutra, e nós ficamos muito gratos por haver versões para pessoas que estão aqui em regimes mais itinerários dentro da psicologia, e mesmo para aulas de educação emocional, em que muitas vezes se pensa em coisas mais estruturadas, mas se quiserem ter um momento quase aqui de desbloqueador no início ou seja, no início do processo das sessões, é um bom desbloqueador. Sim. Porque faz rir, porque exige todas as competências. Sim, é um jogo que dá até 8 pessoas, portanto, mesmo que seja aqui uma turma maiorzinha, sim, é possível. E em termos de idades, é assim, apesar de dizer 8 mais, eu acho que com mais novos dá perfeitamente. Sim. Aqui a partir dos 6, mais ou menos. Sim. Claro que às vezes podemos pegar nos mais pequeninos, mas também temos de ter aqui outro tipo de atitude nossa, mais tolerância por um lado, e também esperar que eles não vão, se calhar, fazer o baralho todo. Pronto. Sim. Mas, como em tudo, nós adaptamos. Até pode ser interessante, sim, com os mais pequeninos, só escolher os do pensamento dedutivo. Certo. Ou indutivo, sim. Certo. Só escolher um tipo de pensamento, para ser um bocadinho mais fácil. Boa. Não tinha pensado nisso, mas é muito interessante isso. E chegamos aqui ao final do nosso episódio. Espero que aproveitem muito e obrigada. Obrigada.